Eu vou falar da falácia do trem desgovernado. E prestem atenção ao final se essa falácia não tem um pouco a ver com declive escorregadio. Ela é um pouco diferente, mas ela guarda uma certa semelhança. Ela é prima do declive escorregadio ou Sorites. Vamos lá. Um trem desgovernado transporta velozmente, mas infelizmente não para. Isso significa que, quando você chega ao destino pretendido, não pode sair do trem e é levado adiante. Comete-se a falácia do trem desgovernado quando um argumento usado para sustentar um curso de ação sustentaria também algo além dele. Você extrapola os limites. Se você quer parar num ponto específico, precisa de um argumento que lhe permita isso. Vamos a um exemplo. Pode ser verdade que baixar o limite de velocidade de uma estrada de 110 km por hora para 100 km por hora salve vidas. Isso, porém, não é um argumento suficiente para se decidir por 100 km por hora, pois baixar o limite para 90 km por hora salvaria ainda mais vidas, e ainda mais a redução para 80 km por hora. A conclusão óbvia desse trem desgovernado é que, se salvar vidas for a única meta, o limite de velocidade deverá ser estabelecido no nível que salva o máximo de vidas, ou seja, 0 km por hora. Chega a ser engraçado, né? Na prática, as vidas em risco de cada limite de velocidade proposto têm de ser medidas em comparação com as vantagens da possibilidade de viajar e de transportar bens rapidamente. A maioria de nossas atividades diárias envolve um grau de risco que poderia ser reduzido se limitássemos nossas ações. Na prática, permutamos os riscos pela conveniência e pelo conforto. Se o argumento em defesa de estabelecer o limite de 100 km por hora estiver baseado unicamente nas vidas que seriam salvas, o argumentador precisará de razões adicionais para parar no limite de 100 km por hora, antes que o trem desgovernado o conduza ao limite de 90 km por hora, depois ao limite de 80 km por hora, espatifando-se por fim ao chegar ao limite de 0 km por hora. As pessoas argumentam que, já que no Reino Unido todos têm de pagar pelo serviço de saúde do país, isso dá ao Estado uma justificação suficiente para proibir o fumo, pois os fumantes têm mais doenças. Vamos ver aonde vai dar esse trem desgovernado. Pode haver boas razões para proibir o fumo, mas o argumento de que os custos e o comportamento do fumante seriam impostos aos outros é um trem desgovernado. Por que parar aqui? Por que você para só no fumante? O mesmo argumento se aplica a todos os comportamentos que afetam a saúde de modo prejudicial. Pode ser aplicado à ingestão de gordura saturada, como manteiga, ou de açúcar refinado. Por que não? O Estado poderia exigir que as pessoas se exercitassem a fim de impedir que os custos médicos do seu sedentarismo recaíssem sobre os outros. Isso é verdade. Se esse argumento se aplicar somente ao fumo, terá de haver razões para que o trem pare por aí. Uma pessoa embarca num trem desgovernado quando está tão preocupada com a direção que se esquece de pensar na distância. Ela não liga para a distância e o trem vai desgovernado, passando por todas as estações sem parar. Ela pode prosseguir contente em sua jornada até que seu devaneio é interrompido por alguém que pergunta: por que parar aqui? Por que parar aqui? Esta é a pergunta. Com frequência se comete a falácia quando alguém apresenta um argumento geral em defesa de algo que se vê como um caso especial. Isso é importante, hein? Com frequência se comete a falácia do trem desgovernado quando alguém apresenta um argumento geral em defesa de algo que se vê como um caso especial. Se o argumento tiver algum mérito, o ouvinte imediatamente se perguntará por que ele deve ser limitado àquele caso específico. Foi o caso do fumante acima. Para combater um trem desgovernado, geralmente basta apontar algumas das estações absurdas ao longo dos mesmos trilhos. Se devemos suprimir as boas escolas por darem aos nossos filhos uma vantagem injusta, por que não impedir que pais ricos façam o mesmo ao comprar livros para os seus filhos ou levá-los em viagens ao exterior? Não adianta, uma hora você vai ter que parar e justificar a sua parada, não dá para prosseguir para sempre, né? Esse é o problema do trem desgovernado. Para convencer as pessoas a embarcar no trem desgovernado, simplesmente apele às coisas que as pessoas mais favorecem, como salvar vidas, ajudar viúvas e ajudar órfãos e ter filhos mais bem comportados. Use o apoio geral que tais coisas detêm para invocar apoio para a proposta única que você defende, que poderá ajudar a alcançá-las.
mesmo ao ignorar cuidadosamente as outras todas. No uso muito especializado da falácia, você deve conseguir a aceitação dos princípios sustentando um objetivo razoável, e em seguida, apenas quando aquele ponto houver sido alcançado, deve revelar o objetivo irrazoável também sustentado pelos mesmos princípios. Vamos a um exemplo. Vocês concordaram em permitir uma sala de bingo na cidade porque as pessoas devem ter a escolha de jogar caso desejem. Proponho agora ter máquinas de jogos em cada esquina precisamente pelas mesmas razões. Esse é um baita trem desgovernado, né? Chega a ser quase um Sorites, vamos dizer. É um primo do Sorites. A gente vai ver mais tarde o que é declive escorregadio. Guardem essa. Essa falácia do trem desgovernado é primo da falácia do declive escorregadio. Até a próxima. Obrigado pela visita.